Você já parou para pensar que, agora mesmo, debaixo dos nossos pés, um novo oceano pode estar nascendo? A pergunta em si parece ter saído de um livro de ficção científica, uma história grandiosa e improvável de engenharia planetária. No entanto, para uma vasta extensão de terra no leste da África, isso não é ficção. É uma realidade geológica se desenrolando em câmera lenta. Cientistas ao redor do mundo estão observando uma fenda colossal crescer. Uma ferida profunda na crosta terrestre que está, gradual e inexoravelmente, afastando uma parte do continente africano do resto. Essa separação é impulsionada por um calor imenso que borbulha nas profundezas do nosso planeta. Uma força poderosa o suficiente para redesenhar os próprios mapas que usamos para definir nosso mundo. Esse abismo em desenvolvimento, conhecido como Vale do Rift da África Oriental, é um lugar de paisagens dramáticas, vulcões imponentes, planícies afundadas. O processo é incrivelmente lento para os padrões humanos, desenrolando-se ao longo de milhões de anos, mas a evidência de sua marcha implacável é inegável. O próprio solo está inquieto, terremotos, fissuras, atividade vulcânica. Essas não são ocorrências aleatórias, mas sintomas visíveis de um planeta passando por uma profunda transformação. A ideia central, por mais impressionante que seja, é que o calor interno da Terra está literalmente partindo a África em duas, potencialmente preparando o terreno para que o Mar Vermelho inunde a bacia recém-formada e crie um oceano totalmente novo. Para aqueles que vivem nesta região, o conceito está longe de ser abstrato. Eles testemunham a Terra mudando em primeira mão, à medida que novas rachaduras aparecem na Terra, às vezes da noite para o dia. Para entender como um continente pode ser dividido, devemos viajar fundo no interior do nosso planeta, muito abaixo do solo em que pisamos. Abaixo da crosta sólida, jaz uma vasta camada escondida chamada manto. O manto não é um espaço oco. É composto de rocha sólida. Sob imenso calor e pressão, essa rocha se comporta como um líquido espesso e lento. Pense nisso como uma panela de sopa muito densa fervendo no fogão. O calor do núcleo da Terra aquece a rocha no fundo do manto, que então se torna menos densa e sobe lentamente. Esse movimento é chamado corrente de convecção. A rocha quente atinge a base da crosta e se espalha horizontalmente, arrastando as placas tectônicas rígidas sobre ela. Este é o motor da deriva continental. A rocha esfriada afunda, volta a ser aquecida e sobe de novo, completando um ciclo gigante. Esse processo acontece continuamente, rearranjando continentes e oceanos ao longo do tempo. Assim como bolhas em sopa, plumas massivas do manto podem subir das profundezas. Essas plumas agem como maçaricos sob a crosta. Quando uma pluma fica presa sob um continente, a crosta curva, estica e depois racha. É isso que se acredita estar acontecendo sob o leste da África. Uma pluma grande está centrada sob a região. No canto nordeste da África, encontra-se um dos lugares geologicamente mais fascinantes e hostis da Terra, a Depressão de Afar. Essa extensão desolada, que abrange partes da Etiópia, Eritreia, Djibouti, é uma paisagem escaldante de salares, vulcões ativos, fissuras fumegantes. Este é o ponto triplo de Afar, o ponto preciso onde 3 placas tectônicas massivas, africana, núbia, somali, arábica, estão todas se afastando umas das outras. Imagine um pedaço de tecido puxado em 3 direções diferentes ao mesmo tempo. O material vai esticar e afinar no meio, e eventualmente começará a rasgar. Isso é o que está acontecendo com a crosta continental, na região de Afar. A placa arábica está se movendo para o nordeste, abrindo o Mar Vermelho e o Golfo de Aden. Simultaneamente, a placa somali está puxando para o leste, estendendo o grande Vale do Rift para o sul, através da África. O resultado é um sistema de rift em forma de Y, com a Depressão de Afar em seu coração. Aqui, a Terra afundou dramaticamente, com algumas áreas caindo mais de 150 metros abaixo do nível do mar. A evidência desse intenso estiramento está em toda parte. O solo está repleto de rachaduras e falhas profundas, algumas das quais apareceram com velocidade dramática. Em 2005, na região de Dabaru, na Etiópia, uma série de terremotos e erupções vulcânicas culminou na abertura de uma fissura massiva, 60 quilômetros de comprimento até 8 metros de largura, em questão de dias. Este evento mostrou que o rifteamento pode ocorrer em explosões súbitas e violentas. Para Kedir, um fazendeiro cuja família cultivou pequenos lotes de terra na região de Afar por gerações, a terra não é um conceito científico abstrato. É sua casa, seu sustento e uma força poderosa e imprevisível. Ele conhece os contornos de cada colina e o caminho de cada riacho sazonal. Seus ancestrais o ensinaram a ler os sinais da terra, as sutis mudanças no solo, a temperatura das fontes termais e o comportamento dos animais. Ele cresceu com histórias de terra que se abria rachaduras profundas aparecendo após um tremor. Uma manhã, depois de uma noite de ruídos inquietantes que abalaram as paredes simples de sua casa, Kedir saiu para sua plantação de tef e a viu. Uma nova fissura, uma linha escura de cerca de 1 metro de largura, havia dividido sua terra em duas.
Não era tão dramática quanto os grandes abismos sobre os quais ele havia ouvido nas histórias, mas era um lembrete vívido e pessoal do poder sob seus pés. As fileiras arrumadas de suas plantações estavam agora cortadas por uma ferida aberta na terra. O poço do qual sua família dependia agora estava do outro lado da fenda. Este não era um evento geológico em um mapa. Era uma ameaça direta à existência de sua família que tinha que ser resolvida antes da próxima estação de plantio. A experiência encheu Kedir e seus vizinhos com medo e admiração. Eles tinham medo por suas casas, medo por seu gado, medo por seu futuro. Se o processo de rifteamento no leste da África continuar sua trajetória atual, como será nosso mundo daqui a milhões de anos? As consequências potenciais são impressionantes, capazes de redesenhar o mapa de um continente inteiro. O resultado mais dramático seria a separação completa da placa Somali do resto da África. Isso criaria um novo e grande continente insular, às vezes chamado de continente Somali, que incluiria o chifre da África, partes da Etiópia, Quênia e Tanzânia. O Grande Vale do Rift não seria mais um vale. Ele se tornaria uma nova bacia oceânica, inundada pelas águas do Mar Vermelho, inundada pelas águas do Oceano Índico, criando uma nova via marítima. O nascimento desse novo oceano teria efeitos profundos e de longo alcance. Geograficamente, criaria milhares de quilômetros de nova costa, alterando fundamentalmente as rotas comerciais e o acesso ao mar para muitas nações sem litoral. Cidades que atualmente estão no interior poderiam se tornar novas e movimentadas cidades portuárias. No entanto, essa transformação seria acompanhada por imensa instabilidade geológica. Toda a região provavelmente experimentaria níveis elevados de atividade vulcânica e terremotos mais frequentes e poderosos por milênios à medida que a separação final ocorresse. Ecossistemas inteiros seriam remodelados à medida que ambientes terrestres fossem substituídos por marinhos, forçando inúmeras espécies a se adaptar. Como os cientistas sabem que um novo oceano está se formando? Eles não podem simplesmente esperar milhões de anos para ver o resultado. Em vez disso, eles agem como detetives geológicos, reunindo pistas do presente para reconstruir o passado e prever o futuro. Sua ferramenta mais poderosa nesta investigação é a tecnologia moderna. Satélites com receptores GPS são colocados por toda a África. Receptores GPS no solo medem posições com precisão de milímetros. Rastreando anos de dados, cientistas veem os continentes se afastando. A leste do Rift move-se para longe do oeste a alguns milímetros por ano, como suas unhas crescendo. Visão espacial é complementada por trabalho de campo. Geólogos implantam instrumentos no terreno. Sismólogos também implantam sismômetros. Sismômetros registram tremores e mapeiam falhas profundas. Cada terremoto dá um instantâneo de onde o estresse é liberado. Analisando ondas sísmicas, criam modelos 3D do interior da Terra. Esses modelos revelam a pluma do manto ascendente por baixo. Outra peça-chave é o estudo das rochas. Geólogos recolhem amostras de lava no Vale do Rift. Em laboratório, analisam a composição química das lavas. A química em Afar está mudando para um tipo mais parecido com basalto oceânico. Isso mostra que nova crosta oceânica está se formando. Satélites de radar e a técnica INSAR adicionam outra camada de dados. Comparando imagens de radar em tempos diferentes, mapeiam a deformação do solo com precisão. INSAR documentou a fissura de 60 km em 2005, ligada à injeção de magma e falhas. Combinando medições de satélite e química das rochas, os cientistas montam a história de um planeta em transformação. A história do Rift, da África Oriental, é mais do que apenas um fascinante evento geológico. É um lembrete profundo de que vivemos em um planeta dinâmico e poderoso. A Terra não é um palco estático para a história humana, mas sim um planeta dinâmico, em constante movimento no universo e em processo de transformação influenciado pela ação humana e pela natureza. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.